Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da UEG de 2016-1. Vamos lá, são só 4 questõezinhas. Vamos para a primeira questão. Questão 36. De acordo com o modelo atômico atual, a disposição dos elétrons em torno do núcleo ocorre em diferentes estados energéticos, os quais são caracterizados pelo número quântico principal e secundário. O que é isso? O número quântico principal e secundário. O número quântico principal é aquele primeiro número de 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer o que? A camada que o elétron está, certo? E o secundário? Do secundário a gente vai lembrar de S, P, D, F. 0, 1, 2, 3, né? E a gente pode decorar aqui como seu pé de fora, São Paulo, Distrito Federal, certinho? Mas vamos ver o que ele quer. Para o elétron mais energético do átomo de escândio no estado fundamental, os números quânticos principal e secundário são respectivamente... ele quer saber o número quântico, o principal e o secundário do elétron mais energético do átomo de escândio, certinho? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Primeiro a gente tem que encontrar o escândio na tabela periódica, ok? Ele tá bem aqui, ó, bem aqui no cantinho, perfeito? Ele tem 21 prótons, certo? Se ele tem 21 prótons, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica dele. Lembre-se de sempre fazer a distribuição eletrônica na forma de Linus-Pauling. Não decora aquele 1s2, 2s2, 2p6, 6s2, porque você não vai saber qual que vai ser o próximo número. Decore assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí aqui agora o próximo é o 3e10. Aí o próximo qual que vai ser aqui? 4p6. Qual que vai ser o próximo aqui? 5s2, certo? Agora por onde a gente começa novamente, ó? O D, ele não tem F. Quem tem F é a partir do 4, né? Então aqui, ó, 4. Qual que vai ser aqui? 4D, 10. Qual que vai ser o próximo aqui? 5p6. E o outro aqui, 6s2. Entendeu a forma que eu fiz? Eu só vou descendo, certinho? E já forma a distribuição eletrônica. É bem mais fácil, certinho? Mas vamos lá, a gente está falando do escândio. 21 prótons, se ele tem 21 prótons, ele tem 21 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, ele vai terminar em 3D1. 3D1. Ah, Robson, ele então vai ser o mais energético? Sim, o 3D1 vai ser o mais energético. Olha aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1. Sempre vai ser o último. O último sempre vai ser o mais energético. Por que que não é o 4s2? O 4s2 ele tá mais externo, mas o 3d1 ele é o mais energético, porque ele é o último, certinho? Então a gente está falando do 3d1, perfeito? Então se ele é o 3d1, o número quântico principal é o 3, e como ele tem a configuração de D, então 0, 1, 2, 3, o D é 2, né? Então os números são 3 e 2. Letra B, 3 e 2, certinho? Um tipo de questão muito bom, muito boa. Dá para entender um pouquinho mais de química básica, certo? Essa questão de número quântico é bem básicozinho, certinho? Vamos para a próxima. Questão 37. Os hidrocarbonetos são largamente utilizados como combustíveis devido ao seu alto poder calorífico. Dentre eles destacam-se o metano e o butano, os quais apresentam calores de combustão igual a 208 e 689 kcal, respectivamente. A energia produzida em kcal pela combustão completa de 100.000 gramas de uma mistura de metano e butano na proporção em massa de 2 partes do primeiro para 3 partes do segundo será aproximadamente... o que ele quer aqui? Ele quer a quantidade de energia produzida, certo? E ele fala do metano e do butano, ok? E aqui 1 mol, quando ele fala que tem kcal, ele está dizendo que 1 mol gera 208 kcal e 1 mol do butano gera 689 kcal, certo? Beleza. Mas
ele tem o que? Ele tem 100 gramas dessa mistura de metano e de butano, certo? E qual que é a quantidade? 100 não, 1000 gramas. E qual que é essa quantidade? Essa quantidade é de 2 partes do primeiro. 2 partes do primeiro quer dizer o quê? 2 partes de metano. Perfeito? 2 partes de metano. E 3 partes do segundo. 3 partes quer dizer de butano. Perfeito? De butano. Se você fazer o total, 2 mais 3 é igual a 5. Perfeito? Então você tem 2/5 de metano e 3/5 de butano, certo? Mas quanto que isso aqui é em gramas? Então a gente tem que fazer uma regrinha de 3, perfeito? Essa regrinha de 3 vai ser qual? 2/5 é x, 1, porque 5 dividido por 5 é 1, é 1000 gramas. Certo? Então, 1 vai multiplicar por x e 1000 vai multiplicar 2/5. Então, x vai ser igual a 1000 vezes 2, 2000, né? 2000 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4, né? Então, x vai ser igual a 400 gramas. Perfeito? 400 gramas de quem? 400 gramas de metano. Perfeito? Eu tenho 400 gramas de metano. Se o meu total é 1000 gramas, então 1000 menos 400 dá 600, né? 600 gramas de butano. Então eu já tenho a minha quantidade de metano e de butano. Ó, questãozinha, ó, um pouquinho de raciocínio. Acaba sendo um pouquinho complicado. Tá, mas depois de descobrir isso, a quantidade que eu tenho de metano e butano, eu tenho que ter isso em 1 mol. Perfeito? Mas para eu descobrir esse 1 mol exato, essa grama, eu preciso de quem? Da massa molecular de metano e de butano. Perfeito? Então pense comigo, pessoal. Pense comigo. MET quer dizer um carbono. Qual que é o nome do meu componente? É metano, né? Então, MET. Então eu tenho um carbono. AN quer dizer que é só ligações simples. E o O de hidrocarboneto. Então o metano, ele é o CH4, certo? Então o metano é um CH4. Agora, o butano, MET, ET, PROP, BUT. MET, ET, PROP, BUT. Quer dizer o quê? Que ele tem 4 carbonos. Então C4. AN, só ligações simples. Perfeito? E O quer dizer que ele é um hidrocarboneto. Então eu tenho 4 carbonos. Tem 4 carbonos dispostos. E só com ligações de hidrogênio. Então preenche só com hidrogênio. Perfeito? Este é o butano. Certo? Ó, aqui desenhando ele. Vou terminar de desenhar ele aqui. Aí. Qual que é a fórmula molecular do butano? Olha aqui, CH4, né? C4. Agora, quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem um C4H10. Este é o butano. Robson, por que a gente tem que descobrir isso? Olha aqui, ó. Se ele está me dizendo que 1 mol libera 208 kg de metano e 689 kcal de butano, eu preciso saber a quantidade de massa para eu ter uma proporção, perfeito? Então, olha, pense comigo. A fórmula é número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, perfeito? O número de mols eu já sei que é 1. E agora eu tenho que encontrar a minha massa, porque essa massa vai estar direcionando quem? A 208 do metano e 689 do butano, dividido pela massa molecular. E como é que eu vou descobrir essa massa molecular? Pela fórmula molecular desses componentes do butano. Olha aqui, ó, pensa comigo. O butano é um C4H10. Isso quer dizer, qual que é a massa molecular dele? Pense comigo, ó. O carbono, eu tenho 4 carbonos. O peso atômico dele é 12. Robson, como é que você sabe que é 12? Tabela periódica, olha lá, peso atômico, vai estar falando qual que é o peso dele. Então, 12 vezes 4 dá 48. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 10, né?
hidrogênios, eu tenho 10 vezes 1, porque o peso do hidrogênio é 1. 10 vezes 1, 10. Então a massa molecular do butano vai ser 48 mais 10. 48 mais 10 vai ser 58. Perfeito? Então, 1 mol, ele vai ter uma massa, ok? De 58 gramas. Perfeito? Olha aqui, ó, multiplica 1 vezes 58, a massa é de 58 gramas. Então, a cada 58 gramas de butano, vai me gerar 689 quilocal. Mas quantas gramas de butano eu tenho? Eu tenho 600 gramas. 600 gramas. Entenderam? E isso eu tenho que fazer também para o metano. Olha aqui, ó. Vamos fazer para o metano. O metano a gente já sabe que ele é o CH4. CH4. Então eu tenho um carbono. O carbono ele tem o peso de 12. Então 1 vezes 12. Hidrogênio eu tenho 4 vezes 1. Isso daqui vai ser igual a 12 mais 4, que é igual a 16. Então 16 gramas de metano vai liberar 208 quilocal. Perfeito? Mas quanto que eu tenho de metano? 400 gramas. Então 16 libera 208, 400 gramas vai liberar quanto? Faz essa regrinha de 3, a gente vai encontrar 5.200. Perfeito? E com metano, com butano, eu já falei para vocês, 58 gramas libera 689, 600 gramas vai liberar quanto? Faz essa regrinha de 3, vamos encontrar 7.127,6. E agora, Robson, o que eu tenho que fazer? Somar esse quilocal, perfeito? Quando você somar, você vai encontrar 12.327,6. Como ele quer? Aproximadamente letra C, certinho? Um tipo de questão bem trabalhoso mesmo, mas ó, bem tranquilo. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a questão 38. Uma solução estoque de hidróxido de sódio. Então tem uma solução de hidróxido de sódio. Foi preparada pela dissolução de 4 gramas do soluto em água. Então eu tenho 4 gramas de quem? De NaOH. Obtendo ao final 100 ml. Então o final dessa solução aqui, ela vai ter 100 ml. E posteriormente determinou o volume que foi diluído. O volume que foi diluído foi de 250 ml. Obter uma nova solução de concentração igual a 0,15 mol por litro. O volume diluído em ml da solução estoque é aproximadamente... Tá, então ele quer o volume que tirou de quem? Da solução estoque. Robson, como é que a gente vai conseguir fazer essa conta? Olha aqui, ó. Lembre-se, quando a gente está falando de uma diluição, é só o NaOH. A diluição dele vai ser em Na+, em OH-. Perfeito? Então, ó, tá fácil, certo? Então, 1 para 1. Se é 1 para 1, posso utilizar aquela fórmula. C1V1 é igual a C2V2. Certo? Robson, o que eu tenho aqui? Eu tenho C1? Não, eu não tenho C1. Não tenho a concentração 1. Robson, eu tenho o volume 1? Ó, esse volume 1, ele pode ser esse 100 ml ou ele pode ser o volume da solução estoque, ok? Como eu quero facilitar as contas, eu quero que ele seja do volume da solução estoque. Perfeito? A concentração 2 a gente tem, olha aqui, ó, 0,15 mol. Certo? Essa é a concentração 2. E o volume 2, 250 ml. Então eu tenho tudo isso. Perfeito? Então tem como eu encontrar a concentração 1? Tem, ó. Concentração 1, ela pode ser número de mols dividido pelo volume. Perfeito? Qual que é o volume que eu tenho desse NaOH? Eu tenho 100 ml, não é? Então aqui eu já tenho 100 ml. E eu só preciso encontrar o número de mols. Como é que eu encontro o número de mols? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, certo? Então, se ele está falando de hidróxido de sódio, é de NaOH. Então, eu tenho que ir lá na tabelinha periódica, saber o peso atômico e ter essa massa molecular. Como é que a gente vai fazer isso? Olha aqui, ó, o Na, eu só tenho 1 e a massa dele é de 23. O oxigênio eu só tenho 1 também, e a massa dele é de 16. E o hidrogênio eu só tenho 1, e o peso dele, a massa dele é de 1. Então vai ser 23
mais 16, mais 1. 3 mais 6, 9, mais 1, 10. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então eu tenho 40 gramas por mol. Quanto que eu tenho de massa no inicial? 4 gramas, né? Então o número de mols vai ser igual a 4 dividido por 40. 4 dividido por 40, uma conta muito fácil, 0,1. Robson, como é que você sabe que é 0,1 só de cara? Pensa aqui comigo, ó. 4 dividido por 40. O que é 40? 40 ele pode ser reescrito como 4 vezes 10 elevado à primeira. 4 vezes 4, 1. 10 elevado à primeira, ele não pode ficar embaixo, então ele sobe com o sinal contrário. Se ele é 10 elevado à primeira, ele vai subir como 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que eu mover a vírgula para a esquerda. Então eu tenho 0,1. Robson, isso aqui é muito mais fácil. Sim, muito mais fácil esse raciocínio. Porque com esse raciocínio te facilita demais fazer conta. Perfeito? Tá, encontrei o número de mols. E agora a concentração. A concentração, como eu falei para vocês, é o número de mols dividido pelo volume. O meu número de mols é 0,1 e o meu volume é de 100 ml. Robson, por que que tá escrito 0,1 aqui, ó? Porque a concentração é dada em mol por litro. E aqui eu tenho ml, mililitro, certo? E o que é esse sinal, esse prefixo m? 10 elevado a menos 3. Então eu tenho 100 vezes 10 elevado a menos 3. Move a vírgula 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. Então eu vou ter 0,1. 0,1. 0,1 dividido por 0,1 é igual a 1. Perfeito? Então eu tenho uma concentração de 1 mol por litro. Vamos lá jogar na fórmula C1, V1, C2, V2. Concentração 1. Volume 1 é igual a 0,15 vezes 250. É só fazer 0,15 vezes 250, eu vou encontrar um volume de 37,5 ml. Letra B. Perfeito? Uma questãozinha muito boa. Certinho? Vamos para a próxima? Questão 39. A característica que os átomos de carbono possuem em ligar-se entre si leva a uma formação de grande variedade de moléculas orgânicas, com diferentes cadeias carbônicas, o que influencia diretamente nas suas propriedades físicas. Sim, qualquer coisinha que modifica de um isômero já tem características totalmente distintas. Dentre os isômeros de moléculas do heptano, aquele que apresenta a menor temperatura de ebulição é o... Olha aqui, pessoal, olha esse texto que está escrito aqui, ó. Quanto maior o número de ramificações, metil, né, menor será a temperatura de ebulição. Isso deve à superfície de contato. Como assim, Robson? Olha aqui, ó. Pensa comigo aqui em uma molécula de butano. Uma molécula de butano. Met, et, próprio, but. Então, olha aqui, ó. Butano. 1, 2, 3, 4. Aí, esse daqui veio a mais. Deixa eu arrumar aqui. 1, 2, 3, 4. Certo? Então eu tenho um butano aqui, perfeito? Ele todo linear. Só que agora eu vou ter uma ramificação, certo? Um isômero do butano. Olha aqui, ó, 1, 2, 3 e eu vou ter um metil aqui, ó. Vocês estão vendo que o tamanho da molécula diminuiu e ele pode ter uma maior superfície de contato, perfeito? Robson, dá para aumentar as ramificações? Dá, olha aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3. Certo? Agora eu vou ter mais outras 2 ramificações aqui. Perfeito? Ó, diminuiu mais ainda a minha molécula. Mais ainda. Isso quer dizer que a superfície de contato vai ser maior? Sim. Isso quer dizer que a superfície de contato vai ser maior. Então, uma das formas de saber qual que vai ter a menor ponto de ebulição é pelo número de ramificações. Certo? A gente pode ver aqui que a letra D eu tenho 3 ramificações. 2, 2, 3 trimetilbutano. Então, letra D. Certinho? Um tipo de questão muito boa. Já vi em vários vestibulares um tipo de questão dessa maneira aqui. Certinho? Então, pessoal, esse foi o vídeo e até a próxima.